sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Boa noite, queridos. Que a graça de Cristo Jesus esteja com você, com a sua família. E eu quero, nessa noite de quarta-feira, pedir para que você abra a sua Bíblia no Salmo 88. Nós leremos o salmo mais triste da Bíblia e tendo a ideia, a perspectiva de mudanças através dos salmos. Vamos aprender sobre a lamentação de um atribulado, um salmo muito conhecido, e eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 88. A palavra de Deus diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração.
Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sobre o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Hoje eu quero falar com vocês sobre o salmo mais triste da Bíblia, um sofrimento angustiante. Ele não termina, não é como os outros salmos de lamentos que logo em seguida ele louva a Deus pelo término do seu sofrimento, mas não. Ele termina com a palavra trevas. O início, ó Senhor, e o fim, trevas. E através dessa história, poderemos entender o porquê do sofrimento e como esse sofrimento pode trazer mudanças para os filhos de Deus. É interessante olharmos para o texto e entendermos um pouquinho sobre o autor desse texto. O autor desse texto é Emã, o israelita, e há alguns pontos que podemos colocar em relação à sua vida. Primeiro, ele era um levita, trabalhava no templo. Eu sei que você lembra disso, nessa forma de estudo. Lembrando que esse estudo está baseado em uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos. E assim, continua. Emã era um levita, um cantor. No livro das Crônicas nós temos Davi colocando essas objeções, entendendo a ideia do levita como cantor. Os seus filhos eram levitas, por causa da sua função, por causa da sua identidade como levita. Ele está entre os mais sábios, nós temos isso também colocado aqui. Ele é vidente, profeta de Deus, recebia a palavra de Deus, compositor, líder de louvor. Então, para a gente começar, iniciarmos esse estudo, o interessante é compreendermos que ele é um homem bem-sucedido. Ele é renomado, ele é usado por Deus. Mas ao mesmo tempo que ele é um homem usado por Deus, ele escreveu o salmo mais triste da Bíblia. Um homem usado por Deus, separado por Deus, um cantor, um levita, um boca de Deus, está passando por uma aflição tremenda, por uma luta tremenda. Mas qual é o motivo dessa luta? Nós não sabemos, nós não temos posições, talvez algumas especulações, algumas ideias em relação à lepra, mas provavelmente também não era lepra porque ele era levita e trabalhava no templo, então ele não poderia ser contado como um levita e trabalhando no templo. Há alguns versículos, como o versículo 3, a minha vida já se saber a morte, a ideia de que já se conduzira uma pessoa como morta no versículo 4. No versículo 18 nós temos, estou sozinho e não há ninguém perto. Então parece-me que é uma lepra, mas não é uma lepra. Por quê? Porque também Davi usa desse subterfúgio poético para explicar a sua dor, mostrando que parecia que ele vivia como uma lepra, uma doença. É algo normal dos salmos. Talvez seja bom também não ter colocado a ideia do sofrimento, não sabermos o sofrimento de Emã. Também como Paulo nós sabemos, ele tinha um espinho na carne, e nós não sabemos também qual é o espinho, qual é o sofrimento de Paulo. Nós não sabemos do sofrimento de Emã e nós não sabemos do sofrimento de Paulo. E assim já fica logo no início aqui uma aplicação para o nosso coração. Não saber esse sofrimento, nós podemos nos identificarmos com Emã e com Paulo. Eu não sei qual é a situação de Emã, eu não sei qual é a situação de Paulo. Mas isso é interessante para a nossa vida hoje. Identifique-se com essa leitura. Identifique-se muitas vezes com a tristeza do salmista. Identifique-se com os problemas bíblicos. Nós olhamos para a Bíblia e assim nós tiramos os ensinamentos para o nosso coração. Eu quero dividir esse salmo em 5 partes, como o reverendo Augusto divide também. E logo no início, nos primeiros versículos, no primeiro versículo e o segundo versículo, nós temos a súplica de Emã. Acompanhe comigo.
Diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Dia e noite clamo a ti. Um pedido feito com muita intensidade, mostrando constância de Emã, o desespero dessa alma. Ele queria que a oração dele chegasse a Deus. Ele se sentia sozinho. Talvez nesse exato momento você precisa de uma súplica como a de Emã. Um grito da alma, olhando para Deus e falando: Deus, eu estou sozinho. Deus da minha salvação, eu tenho chorado dia e noite, solitário nesse quarto, com as dificuldades das minhas famílias, com a dificuldade da minha família, com a dificuldade do meu esposo, do meu filho. Eu tenho chorado com as angústias. Eu tenho chorado por causa do isolamento. Emã também sentia esse peso da solidão. Por que o Senhor está surdo? Por que minha oração não chega à tua presença? Emã clama de maneira constante, ao contrário de muita gente, ao contrário do nosso coração, que quando o sofrimento chega, ou que quando a bonança chega, nós paramos de ter relacionamento com Deus. E esse momento de quarentena é um momento onde a igreja está sendo abalada para se curvar perante Deus e entregar o seu sofrimento. E não somente a igreja, mas todo mundo está aprendendo muito sobre o silêncio, sobre o quebrantar-se perante um Deus que é maravilhoso e que é soberano e que cuida das nossas vidas. Reflita comigo sobre esse ponto. Há uma súplica de Emã e o seu coração não precisa ter medo de ter uma súplica, de ter um grito da alma. Mas lembre-se, direcione o seu grito, a sua súplica ao Deus Todo-Poderoso. No versículo 3 até o versículo 5, nós temos uma descrição desse sofrimento. Talvez essa descrição seja parecida com aquilo que você esteja passando hoje. Olhe comigo no versículo 3. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. A ideia de farta aqui é aquele que comeu, se empanturrou e está saciado. Você imagine a vida de Emã. Ele está saciado pelo desespero. Ele está empanturrado pelo desprezo, pela morte, pelos males. Ele recebeu tanto sofrimento que ele não aguenta mais. E essa súplica já é seguida por essa descrição desse sofrimento, que ele não aguenta mais, ele chegou no seu limite, a alma está cheia de males, ao ponto da minha vida estar à beira da morte, e não tenho mais esperança. Essa é a descrição, estou à beira da morte. E no versículo 4 ele continua: sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Naquele tempo, em um campo de batalha, se um soldado é ferido, não era possível levá-lo, então ele era deixado para trás. Emã está fazendo essa linguagem, ele estava se sentindo assim, como um soldado que havia batalhado, mas que estava ferido, está sendo deixado para trás, contado como os soldados feridos. Ele está vivo, mas ele está jogado aos mortos, aos feridos e mortos. Emã estava sem força, estava sendo contado como morto. Queridos, muitas vezes em nossa vida, eu tenho pouco tempo de experiência cristã, eu sou ainda novo. Talvez você que esteja nos assistindo agora tenha 30, 40, 50 anos de experiência cristã e saiba do que eu estou falando aqui. Está sabendo do que eu estou falando aqui. Sobre o cansaço espiritual, sobre a depressão da alma, sobre a alma estar farta de situações
que colocam o seu eu, a sua mente, num estado de cansaço tremendo. Emã está passando exatamente por essa situação. Ele é um soldado ferido. Soldado ferido, escute. Você que está ferido hoje, direcione a sua súplica. Dê nome aos bois. Emã está dando nome aos bois, está descrevendo o seu sofrimento. Escreva uma carta para Deus. Mande um WhatsApp para Ele. Mostre o desespero da sua alma. Coloque Ele como soberano na sua vida. Não aguento mais. Estou farto. Deus, me ajude. Mas logo em seguida eu aprendo um terceiro bloco de ensinamento aqui, que a partir do versículo 6 até o versículo 8 eu aprendo que Deus é soberano sobre a descrição do problema de Emã e sobre essa súplica que Emã está trazendo para Deus. O versículo 6 diz assim: Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. É interessante porque aqui Emã traz uma linguagem. Quem está colocando ele nesse desespero? A soberania de Deus atribui a Deus o que ele estava passando. Olhe comigo, sobre mim pesa a sua ira. Me fizeste objeto de abominação. A tua ira está sobre mim. Eu sei que é o Senhor que está fazendo isso comigo. Tu me abates. Apartaste de mim os meus amigos. Esqueça essa teologia de que o sofrimento não vem de Deus. O sofrimento, ele vem como um carro-chefe do ensinamento de Deus. A teologia de Emã, ela não é muito bem vista hoje, se pensarmos. Porque aquele que sofre não tem Deus hoje. Aquele que sofre, aquele que está contado com os mortos, não tem Deus. Aquele que está em desespero, aquele que chora, não tem uma teologia boa, segundo os teólogos de hoje em dia. Não, esqueça isso. Os cristãos choram. Os cristãos sofrem. O filho do cristão também morre. O cristão também tem câncer. O cristão também padece com separações, com lutas familiares. Esqueça isso. Emã entendia que a soberania de Deus estava sobre todas as coisas. Deus é o Deus soberano sobre o seu problema, sobre o meu problema, sobre as nossas dificuldades, sobre a crise financeira, sobre a crise na saúde. Ele é soberano. Por isso Emã está evocando essa ideia nos versículos 6, 7 e 8, mostrando que Deus está levando, conduzindo ele. Ele o tirou da alegria e o colocou no desespero, na profunda cova. É ele que leva. Comece a olhar para o seu sofrimento como vontade de Deus. É difícil, mas nada foge da vontade de Deus, das boas mãos do nosso Deus. Ele está cuidando do seu povo. Ele está no meio desse vale, com as grandes dificuldades, mas ele está no meio desse vale. Um quarto ponto que eu percebo aqui, um quarto argumento, é que Emã, ele conversa com Deus. Ele argumenta com Deus. Já logo nesse início eu já penso numa ideia de que muitas vezes nós aprendemos que não podemos falar com Deus da maneira que nós entendemos na aflição. E muitas vezes nós floreamos as nossas orações, colocando palavras difíceis, colocando requerimentos, algumas posições com medo, tendo que o pai é um pai de temor, é um Deus Zeus, um Deus distante, mas não, Emã mostra um argumento, mostra que o sofrimento traz profundidade de relacionamento.
Olhe comigo no versículo 9 a 12. Diz assim: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrará tu prodígios, e assim ele mostra que, Deus, o Senhor vai mostrar prodígios naquilo que eu estou vivendo. Mesmo então, ele sabendo, Emã sabendo da soberania de Deus, ele ainda ora. Não há desculpa para você e para mim não orarmos ao Senhor no desespero. Ah, eu sei que Deus é soberano, eu sei que Ele está conduzindo minha vida, logo eu não preciso mais ter relacionamento com Ele. Não! Você deve ter relacionamento com Deus, por intermédio de Cristo que nos leva até Deus. O Espírito Santo toca o nosso coração e assim nós nos debruçamos ao Senhor. Emã reconhece que tudo era pelo propósito de Deus, mas, todavia, isso não impede dele orar e argumentar com Deus. Qual foi a última vez que você argumentou com Deus, que você derramou as suas palavras para Deus? Relacionamento. Emã mostra relacionamento ao argumentar com Deus, mostrando sempre a glória de Deus. Emã mostra que ele é um servo de Deus. Falando, se minha vida terminar, eu não vou poder mais falar do teu nome. O que o Senhor ganha se eu morrer? Sensacional essa visão. Você teria coragem de olhar para Deus e falar, Deus, eu sou tão valoroso na tua obra, eu sou um servo tão fiel, não me leve, porque a minha vida tem sido levar o Senhor. O que o Senhor ganharia levando a minha vida? Que argumento fantástico. Emã mostra que ele é um servo de Deus e aponta a sua glória a ele. Será que nós podemos fazer isso com Deus? Argumentar, pedir, ter possibilidade de mostrar, Deus, não me leva. Deus, me ajuda nesse sofrimento. Eu estou angustiado, eu preciso de ajuda. Eu preciso. E é interessante que ele não vai argumentar, ele não vai trazer argumentos mostrando, Deus, não me leva porque eu tenho filhos para cuidar. Deus, não me leva porque eu tenho uma casa para pagar. Deus, não me leva porque eu tenho minha esposa para cuidar. Não. Deus, não me leva porque eu quero falar mais do teu nome. Deus, não me leva porque eu sou um servo teu. Deus, não me leva. Deus, não me leva. Deus não deixa de ser soberano. Deus não deixa de ser soberano sobre a vida dos crentes. Lembre-se disso. Há a possibilidade de argumentar com Deus. Há a possibilidade de um relacionamento profundo no meio do caos, no meio da súplica. E por fim, quinto e último ponto que eu percebo nesse versículo, a partir do versículo 13. Ele vai dizer, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti, a minha oração. Ele repete a súplica e ora ainda mais. Incessantemente. É o desespero que leva a uma oração de desespero. Ele diz no versículo 13, eu acordo cedo para orar. No 14, porque se esconde de mim. No 15, sofro desde a minha mocidade. Estou desorientado. No versículo 16, a tua ira, os teus terrores. Estou aterrorizado. No versículo 17, estou afogando pela sua ira, estou sendo afogado no mar dos terrores de Deus. No versículo 18, o Senhor afastou de mim os meus amigos e só tenho trevas envolto de mim. Eu só tenho trevas, eu só tenho trevas. Emã inicia com uma súplica, com desespero. Ele mostra essa súplica, ele dá um detalhe sobre essa súplica. Ele argumenta com um Deus do caos, do desespero. Ele sabe que esse argumento não afeta a soberania de Deus, mas afeta o seu coração. E por fim, ele traz uma súplica, novamente. Deus, eu não aguento mais. Deus, clamo a ti por socorro. Antemanhã, já se antecipa diante de ti a minha oração. Ele ora. A minha geração não tem muito esse costume e eu fico triste por isso e eu oro para que Deus mude o meu coração e a minha geração.
mas como a geração passada dos nossos pais, dos nossos avós, como eles oravam. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa da sua família da década de 60, 50, 40, 30, que era uma pessoa piedosa de oração e que você lembra dela de joelhos, que você lembra dela colocando súplicas por tudo. A oração fazia parte do seu dia, ao levantar, ao comer, ao sentar, ao correr, ao trabalhar. Era um momento reflexivo, um momento de fechar as portas, como Mateus 6 diz, no secreto, e Deus no secreto te responderá. Você lembra como nós perdemos com o tempo, vivendo numa rápida sociedade, nós perdemos com o tempo o relacionamento com Deus de súplica. Ore cada vez mais. Traga súplicas em favor de pessoas, em favor da sua família. Ore cada dia mais. Então esse salmo termina de uma maneira triste. Porém eu quero tirar 3 lições para a nossa vida olhando para esse texto. A primeira é que homens fiéis e piedosos sofrem muito. Se você olhar para a Bíblia, Elias pediu a morte, Davi há diversos salmos de lamento, Moisés, Paulo, o espinho na carne, Jó, conhecido como aquele que andava com Deus e que estava com Deus e que o conheceu profundamente após o desespero, após as aflições, Spurgeon, David Bryan, não somente Bíblia, mas outros homens também sofreram muito, Calvino, Edwards. Então, assim, tire essa ideia de uma teologia que o crente não pode sofrer. Não. Emã é sábio, crente, homem de Deus, levita, mas sofreu muito desde a sua mocidade. Não se deixe enganar por essa teologia de um pensamento positivo, aonde você determina coisas. Não. O crente também sofre. Toda essa pandemia está colocando o crente no sofrimento, no desespero, na angústia. Há diversas pessoas entrando em depressões, em ansiedades profundas, tentando suicídio, porque não aguentam mais o sofrimento. Olhe para esse texto e entenda: homens fiéis, piedosos, cristãos, sofrem e sofrem muito. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o sofrimento mostra, principalmente, que o céu não é aqui. O céu não é aqui, meu querido irmão. Esqueça de construir tesouro só aqui. Olhe para a eternidade. Olhe para o seu Deus. Olhe para Cristo. Que o reino dele não era o reino terreno, mas era o reino dos céus, do seu Pai. Não é aqui. A sua vida não é aqui. Entenda isso. Pare de ficar construindo casas, mansões, gastando cada vez mais, comprando coisas fúteis. Invista no reino dos céus. Invista em pessoas, invista em conversões de pessoas, em orações. E a outra coisa que eu já aprendo aqui, nós não devemos parar de orar. Nós não devemos parar de orar. O sofrimento mostra a realidade da oração, a realidade do quebrantamento, do desprender da nossa alma terrena para olharmos para Cristo, aquele que sofreu muito por nós, uma morte tremenda na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos ter esse acesso livre, um acesso de oração, um acesso de quebrantamento. Que você termine essa quarta-feira entendendo que o sofrimento ele é causado por Deus, ele está sobre o sofrimento, ele é soberano sobre o sofrimento. Há muito sofrimento que é causado pelo nosso pecado, pelo nosso erro, pela nossa consequência de erro. Sim, mas Deus está sobre isso. Ele é soberano, ele governa o sofrimento. O sofrimento não é o Deus do nosso Pai. O sofrimento não é o Deus. Deus é sobre o sofrimento. Ele governa. Ele comanda a vida dos seus. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Emã sofreu muito e termina sua vida no sofrimento. Nós não sabemos mais o que acontece. E sim, o fim como trevas.
mas ele entendia aonde direcionar a sua fé. Ele entendia aonde direcionar a sua súplica. Na soberana graça de Deus, em Deus a minha súplica está, o meu desespero está, não nas revistas, nos jornais que cada vez mais mostram desespero. Não, a minha confiança está em Deus, a minha súplica está em Deus, a minha ansiedade está em Deus. Que Deus abençoe essa quarta-feira, que a sua semana seja poderosa debaixo do Deus que governa todo o sofrimento, que governa toda a sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse texto, que apesar da aflição encontrada nele, nós podemos nos identificar e olhar para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias e perceber que o Senhor é soberano sobre tudo. Obrigado, Pai. Obrigado porque esse sofrimento do Covid, essa crise mundial da saúde, da economia, uma crise social, uma crise psicológica entre nós, Deus tem feito e tem nos ensinado tanto, ó Pai, a orarmos mais, a colocarmos as nossas súplicas para o Senhor, a ouvirmos mais o Senhor, a lermos mais a Tua Palavra. Deus, obrigado pelo sofrimento. Cuida de quem está sofrendo nesse exato momento. Vá até o coração de forma poderosa, que o Teu Espírito Santo haja de forma poderosa nesse exato momento, Deus. Que essa pessoa que está sofrendo encontre paz e calmaria em Ti, ó Pai. Que essa pessoa que está sofrendo e que muitas vezes está sendo intitulada como uma pessoa não cristã, como uma pessoa que está sendo abalada a sua fé, não, Deus, que ela se erga e entenda que o sofrimento faz parte da vida humana do cristão, Deus. O Senhor sofreu angústias. Ó Pai, cuida de nós, cuida do Teu povo, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.